Então, como tu tá? Eu espero que bem e que bom que tu tá aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a classificação das constituições. Bom, mas antes de começar o vídeo, como sempre eu tenho que pedir, deixa aqui teu gostei, se inscreve no canal, deixa o teu comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo. A tua ajuda é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo aqui para o canal. Antes de ir direto para as classificações, vale aqui fazer uma introdução sobre as classificações das constituições. A doutrina faz isso, define vários critérios para que nós possamos entender, ter uma maior compreensão sobre as constituições. Então é uma forma de facilitar a didática, de facilitar o ensino sobre as constituições. É a partir da classificação que nós podemos entender a origem, a forma, o tipo, a extensão, enfim, tantas coisas sobre as constituições. Então é por isso que nós usamos classificações. Ficou confuso? Falei muito sobre constituição e classificação, falei muito essas palavras, mas eu prometo que é fácil. A gente vai classificar as constituições em 7 critérios, começando pelo conteúdo: forma, modo de elaboração, origem, estabilidade, extensão e finalidade. A primeira classificação é quanto à forma. Nós aprendemos que as constituições podem se apresentar de modo escrito e não escrito. Essa classificação nos ensina como as normas constitucionais se apresentarão. Quando escrita, nós entendemos que todas as normas constitucionais se apresentam reunidas em um único documento escrito, sendo esse documento um conjunto de regras codificado e sistematizado. E segundo o doutrinador Gomes Canotilho, ele fala que essa Constituição escrita é uma Constituição instrumental, que possibilita segurança jurídica e publicidade. Segurança jurídica porque nós saberíamos exatamente qual norma aplicar em cada caso, porque tudo estaria definido dentro de um único documento. Documento esse que possibilita um maior acesso à informação, possibilita um maior acesso às normas constitucionais. A primeira Constituição escrita que nós tivemos foi a Constituição norte-americana. Por outro lado, nós temos as constituições não escritas, que ocorrem quando as normas constitucionais não estão reunidas em um único documento escrito. Elas estão dispersas, elas estão separadas. Isso não quer dizer que não há normas escritas, apenas que elas estão separadas dentro do ordenamento jurídico. Então é um ordenamento muito baseado na jurisprudência, nos princípios, em normas esparsas, enfim. Além de serem baseadas nos costumes e nas convenções. E a primeira grande Constituição que nós temos como não escrita, o exemplo maior que nós temos, é a Constituição inglesa. Aqui no Brasil, desde nossa origem, desde nossa independência, nós temos uma tradição de ter constituições escritas, adotando um único documento como lei fundamental da nossa sociedade. E, por fim, parte da doutrina chama essas constituições escritas de Constituição Legal, já que ela é dotada de superioridade e tem força de lei. Então, todas as outras normas do ordenamento estão sujeitas à Constituição. A segunda classificação que nós temos é quanto à origem. As constituições podem ser promulgadas, outorgadas ou cesaristas. As promulgadas são aquelas que há participação popular. A população participa ativamente do processo, seja diretamente ou seja, como na maioria dos casos, através de representantes. Então a população vai lá, vota, elege alguns representantes que formarão uma Assembleia Nacional Constituinte, um órgão responsável por discutir e elaborar uma nova Constituição para o país. Historicamente, aqui no Brasil, a Constituição de 1891, de 1934 e 1946 foram do tipo promulgado. Inclusive a nossa atual, a de 1988, é do tipo promulgada, já que houve a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte que produziu essa nova lei fundamental. Já as constituições outorgadas ocorrem quando não há participação nenhuma da sociedade, seja de forma direta ou indireta. Elas podem ser produzidas por uma comissão de constitucionalistas, por exemplo, e posteriormente é imposta pelo poder político da época. Mas uma coisa deve ficar claro: ser outorgada não significa imediatamente que se trata de uma Constituição não representativa, de baixa qualidade ou autoritária. No Brasil, nós temos 4 exemplos de constituições outorgadas. A primeira é a Constituição de 1824, a segunda, a de 1937, a terceira, de 1967 e, por fim, nós temos a de 1969. O último modelo que nós temos são as constituições cesaristas, quando também são impostas pelo poder político da época, mas que prevêem em seu texto constitucional
que haverá um posterior plebiscito ou referendo. A população será consultada se quer ou não adotar aquele texto como lei fundamental. E esse tipo de constituição geralmente ocorre em governos com alta popularidade. Então o governante vai lá, formula uma constituição a seu interesse e joga para a população para que a população referende somente àquela imposição que ele fez. É interessante que aqui no Brasil nós temos um exemplo que seria de uma Constituição cesarista. Foi a Constituição de 1937, feita lá pelo Getúlio Vargas, e que previa em suas disposições finais e transitórias o artigo 187, que previa que haveria um plebiscito aqui no Brasil para consultar se a população aprovaria ou não aquele novo texto constitucional. Mas acabou que esse referendo, esse plebiscito nunca ocorreu aqui nas terras brasileiras. A próxima classificação é quanto à estabilidade da Constituição, podendo ela ser imutável, rígida, semi-rígida ou flexível. Então aqui nós vamos fazer uma comparação de como é o processo de modificação da Constituição e como é o processo de modificação das leis inferiores. Então aqui nós vamos analisar se o processo de modificação da Constituição é mais rigoroso do que aquele necessário para a alteração das constituições de nível inferior à Constituição. As imutáveis ocorrem quando não é permitido nenhum tipo de alteração em seu texto constitucional, sendo um exemplo muito raro, mas é possível existir ainda a imutabilidade seletiva, que é quando a própria Constituição define um limite. Por exemplo, um limite temporal, falando que não será possível haver uma alteração constitucional num período de 5 anos, por exemplo. Então ela coloca essa imutabilidade seletiva, essa imutabilidade temporal, mas depois desse período ela pode ser alterada livremente. A nossa Constituição Imperial Brasileira de 1824 previa em seu artigo 174 a limitação temporal. Ela falava o seguinte, olha, agora que a gente jurou a Constituição, agora que ela está em vigor, vamos dar um tempo. Vamos deixar que as ideias sedimentem na sociedade, que elas possam prosseguir, que elas possam caminhar, para a gente ver se dá certo. Se não dando certo, havendo alguma alteração, havendo alguma necessidade, nós vamos lá e fazemos o processo de alteração do texto constitucional. Então havia essa limitação de 4 anos após jurada a Constituição. As constituições do tipo rígida são aquelas que prevêem um procedimento mais dificultoso do que aquele exigido para alteração das leis inferiores. Então ela pode definir alguns critérios que não são necessários para a alteração das leis inferiores. Então ela pode exigir um quórum maior, ela pode exigir um período de tempo, ela pode exigir que haja uma nova eleição para a formulação de uma nova legislatura. Então ela pode definir alguns critérios que dificultem o processo de alteração do seu texto constitucional. As do tipo flexível ocorrem quando a própria Constituição não exige um processo diferenciado para sua alteração. Então, as leis constitucionais, as normas constitucionais, podem ser alteradas igual, do mesmo procedimento, da mesma forma que as normas inferiores. As do tipo semi-rígida ou semi-flexível é uma classificação muito interessante, porque ela é um meio termo. Ela faz a separação das normas constitucionais em normas constitucionais materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. As materialmente constitucionais são aquelas que dizem respeito à organização do Estado e à garantia dos direitos individuais. Já as formalmente constitucionais são aquelas que estão dentro do corpo constitucional, que estão dentro ali do texto constitucional. Então, tudo que tiver ali no livro é considerado como formalmente constitucional. Já materialmente constitucional vão ser aquelas normas que dizem respeito à organização do Estado e garantia de direitos individuais. Então ela diz o seguinte, olha, quando a norma for materialmente constitucional, aí sim nós exigiremos um processo diferenciado para sua alteração. Mas quando ela for formalmente constitucional, tiver ali dentro do texto constitucional, ela vai poder ser alterada como qualquer outra norma inferior. Aqui no Brasil, nós tivemos uma Constituição que foi do tipo semiflexível, que foi também a Constituição Imperial de 1824, que no seu artigo 178 dizia o seguinte: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos individuais dos cidadãos. Tudo que não é constitucional pode ser alterado, sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Por fim, ainda dentro dessa classificação, parte da doutrina diz que a atual Constituição de 1988 é do tipo super rígida, porque ela tem algumas normas que exigem um processo diferenciado para sua alteração, para sua extinção, enfim, e há normas que não podem ser alteradas por completo, que não podem ser retiradas do texto constitucional, que são as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. Então, parte da Constituição entende
que por haver essas normas que não podem ser alteradas por completo, não podem ser modificadas por completo, não podem ser suprimidas, aí poderia classificar a Constituição de 1988 como uma Constituição do tipo superrígida. A penúltima classificação é quanto ao conteúdo. As constituições quanto ao conteúdo podem ser sintéticas ou analíticas. As sintéticas também são chamadas de negativas ou garantia. E basicamente, como exemplo, nós temos a Constituição norte-americana. Esse tipo de Constituição se limita a falar sobre a organização e limitação do Estado e sobre a garantia dos direitos individuais, dos direitos fundamentais. Por outro lado, geralmente as analíticas apresentam textos maiores e não se limitam à organização e limitação do Estado, nem mesmo os direitos e garantias fundamentais. Elas vão além, elas falam mais. Também são chamadas de constituições dirigentes e acabam incluindo tudo o que os constituintes entenderam que era essencial estar dentro do texto constitucional. Então ela pode falar sobre a formação do Estado, a sua destinação e a sua função, por exemplo. E, por fim, nós temos a classificação quanto ao modo de elaboração, que pode ser dogmática ou histórica. As dogmáticas são quando uma Assembleia Nacional Constituinte ou uma Comissão Constituinte senta, se reúne e debate, e dali sai a formulação de uma nova Constituição. É elaborada nesse grupo uma nova Constituição. Pessoas começam a debater ideias políticas, começam a se reunir, começam a discutir com a intenção, desde o início, da formulação de uma nova Constituição. Já as históricas é o resultado de um longo processo histórico, de um longo processo de formação, de sedimentação de ideias, que é do tipo da Constituição inglesa. E, por outro lado, como dogmática, nós temos a Constituição norte-americana, nós temos todas as constituições brasileiras e por aí vai. Sendo a Constituição histórica formada ao longo do tempo, de forma contínua e lenta, pela história e as tradições do povo. Então é isso. Você gostou das classificações? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui teu gostei, se inscreve no canal, deixa o teu comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo. A tua ajuda é muito importante e eu preciso muito saber as tuas sugestões de vídeos para os próximos vídeos aqui desse canal. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ensinado alguma coisa para você, espero que você tenha gostado. É isso, até o próximo vídeo.